Estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Filipe. Quem me vê a mim, vê ao Pai. E como diz isso, mostra-nos o Pai. Não crês? Olha só, olha. Não crês tu que eu estou no Pai e o que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não a digo a mim mesmo, mas o Pai que está em mim é que faz as obras. Crede-me que eu estou no Pai e o Pai em mim. Crede-me, ao menos por causa das minhas obras. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim fará obras maiores do que eu faço. E em tudo que pedires em meu nome eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Olha que interessante. A gente vê Tomé como um incrédulo. É ou não é? Mas Jesus falou por 3 vezes com Filipe. Filipe, crê em mim, cara. Filipe, acredita em mim, Filipe. Na terceira vez ele fala: Filipe, acredita pelo menos nas obras que eu faço. Fala assim para o seu irmão: Jesus está implorando para que a gente acredite nele hoje. Jesus implorou: Filipe, acredita em mim, cara. Sabe por quê? Porque se você acreditar pelo menos nas obras, as obras que eu faço você fará maiores do que eu. Jesus está tirando todo o impedimento e falando: você pode fazer melhor do que eu, Filipe. Em Atos capítulo 6 fala de Filipe. Estou terminando. Atos capítulo 8, versículo 26. E o anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: levanta-te e vai para a banda do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para a casa que está no deserto. Que está na onde? E levantou-se e foi. E eis que um homem etíope, eunuco, mordomo de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros, e tinha ido a Jerusalém para a quê? Adoração. Regressava e assentava no seu carro e lia o profeta Isaías. E disse o Espírito a Filipe: chega-te e ajunta-te a este carro. Olha que interessante, São Antônio. O mesmo Filipe que não acreditava, agora Jesus manda ele para o deserto. Deus falou: cara, você não precisa pregar no ponto da igreja, você tem que pregar no deserto. Você não precisa ser o cara, vai pregar onde ninguém quer ir, vai para lá. Vai para aquele lugar lá. E aí, veja que interessante. Esse etíope, ele vinha da África, do setor de baixo. E aí ele vinha para a adoração em Jerusalém. Ele vinha adorar o mesmo Deus que eu e que você adora. Mas como é que ele adorava um Deus que ele não conhecia? Ele tinha mais fé que o próprio Filipe. Como é que ele ia adorar um Deus que ele não conhecia? E aí Deus envia Filipe. Ele olha o eunuco está lendo o profeta Isaías. E aí Filipe pergunta para ele: entende tu o que lê? Aí ele responde: como poderei entender se alguém não me ensinar? E aí ele roga a Filipe que Filipe subisse no carro. Sabe o que eu quero te dizer? Que esse eunuco tem muito mais essência do que muitos de nós. Porque esse eunuco clama por uma oportunidade de aprender. Era como eu e você, no princípio, na essência, tinha o desejo, os olhos ardiam para ouvir a palavra. Na hora que tocava o louvor, você não se importava mais com nada, você se entregava para Deus. Esse eunuco estava assim. Sobe por favor aqui, Felipe. Ele tinha mais essência de Deus do que nós. Ele não tinha esse esfriamento barato que nós temos hoje. Ele tinha essência, ele desejava. Ele desejava uma oportunidade para aprender. A estrutura dele era um eunuco, um escravo. Mas o coração dele era mais puro que
para o nosso, porque tinha desejo de estar no Senhor, tinha interesse pelo Senhor. O interesse que a gente demonstra pelo Senhor vai trazer caminhos novos para o nosso. E não é verdade, gente, que a gente só se interessa por aquilo que a gente vai se satisfazer. A gente só dá o tempo necessário pelo aquilo que a gente acha que é bom para nós, mas a gente nunca está preocupado se o Senhor está interessado no que a gente está se interessando. É ou não é? A gente só está interessado naquilo que convém para nós. O eunuco tinha essência, ele não perdeu a oportunidade. Mas o que tem a ver Filipe, Leandro? Filipe pregou para um eunuco, e a Bíblia diz que Deus o mandou depois para milhares de cidades. Se você não pregar lá fora, você não pode pregar aqui dentro. Não despreze as oportunidades que o Senhor tem para você fazer a obra de Deus na casa do Senhor, porque se você não faz aqui lá fora, muito menos você vai fazer. Não despreze a rica oportunidade de pregar a palavra de Deus, não importa quem, não importa da forma de quem. Tem pessoas do seu lado precisando de você, precisando de uma palavra, precisando de uma oração, e se você não faz aqui, não venha com papagaiada falando para mim que faz lá fora, porque lá fora você está no erro. Deus nos dá oportunidades. Um eunuco geralmente não é castrado, ele não pode gerar, mas Deus viu no eunuco, Leandro, um potencial geracional, porque jamais Deus vai desperdiçar o azeite precioso, o óleo precioso numa pessoa que não pode gerar outras pessoas. Diga para o seu irmão, se tu está como um eunuco hoje Deus vai te destravar, hoje Deus vai te pegar. Filipe vai entrar dentro da sua carroça hoje. Se ele vai perguntar, Filipe é o Espírito Santo, ele vai perguntar para você: tu está entendendo o que você está fazendo? Tu entende o que você lê? Se você não entende, o Espírito Santo fazerá você lembrar de todas as coisas. Mas pelo menos lê, porque ele só vai fazer você lembrar daquilo que você lê. O eunuco pelo menos lia a Bíblia. O eunuco pelo menos lia Isaías. Diga para o seu irmão, lê pelo menos um salminho, cara. Lê pelo menos um proverbinho, cara. Lê pelo menos Gênesis 1. No princípio Deus criou o céu e a terra. Lê alguma coisa. Ai, Jesus. Nós temos que pelo menos ler alguma coisa. Nós não podemos desejar falar que somos servos. Estamos sendo infiéis com aquilo que Ele nos confiou na casa dele. Ele vai voltar, ele vai cobrar tudo que ele tem te confiado. E o que ele tem te confiado, ele vai te cobrar. Eu quero que isso seja uma reflexão para mim e para você, que tem chamado. Para você que foi chamado e escolhido. Reflita, porque se ele voltar, tu vai pagar e acertar conta com ele. Eu não estou te colocando medo, eu estou te colocando uma reflexão. Porque ele nos confia algo e nós estamos sendo imprudentes com as coisas que ele tem nos confiado. Jesus estava vendo o potencial imenso de Filipe. Olha o que Filipe fala, cara. Versículo 37, ele leu um texto de Isaías. Aí o aluno pega e fala: eu posso ser batizado? Sabe o que um pastor esse dia veio me falar? Ele falou: irmão, a irmã da igreja ela está querendo se batizar, mas o pastor não quer deixar porque ela não é casada. Eu falei: esse pastor é o Satanás. Porque se essa irmã vier a morrer, eu falei para ele vai para o inferno, junto com ela, porque não deixou ela se batizar. A Bíblia diz que a partir do momento que ele crê, Filipe pergunta para ele: aí cara, posso me batizar? Filipe acha um pouco de água lá e fala: seja batizado em nome de Jesus. Não precisou de curso de teologia, não precisou ser casado, não precisou fazer nada, só precisou crer. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Felipe, o mesmo que não crê, presta atenção, Leandro. O mesmo que Jesus teve que falar com ele 3 vezes. Creu,
respondendo ele disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Felipe indaga o eunuco de Jairo e fala assim: se você crê de todo o coração, pode se batizar. Então o que eu quero dizer? Que você só pode oferecer Jesus para alguém se primeiro ele fazer em você. Felipe passou por um tratamento antes, Leandro. Ele não cria. Depois do momento que ele, a partir do momento que ele começou a crer, ele pôde oferecer a fé. Ele pode dar aquilo que ele recebeu. A gente temos que parar de hipocrisia e parar de dar aquilo que não temos ainda. A gente tem que começar a ter o Espírito Santo, ter Deus mesmo realmente, para a gente poder dar. Diga para o seu irmão que está do seu lado, olhe para ele com carinho. Fala: você tem coragem? Fala com ele. De falar como Paulo falou: eu tenho propriedade, sejam meus imitadores assim como eu fui de Cristo. Olha para ele e fala assim: minha família é uma bênção, os meus filhos são uma bênção, eu sou uma bênção, eu não tenho que me envergonhar. Nós temos propriedade do Espírito Santo para sermos esse testemunho vivo. E testemunho vivo não é dinheiro no bolso, é dignidade, honra e caráter, respeito, simplicidade, humildade, transparência, verdade, sem hipocrisia. É acreditar naquilo que somos, naquilo que o Senhor colocou na nossa mão. Hebreus capítulo 10, versículo 19, não precisa abrir não, que eu estou encerrando. Aleluia! Oh, glória a Deus, aleluia! Obrigado. Sabe por que Deus escolheu Filipe? Porque ele tinha um espírito de ousadia. E o que é ousadia? É não ter medo, é ter coragem. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus. As características para você entrar no santuário: cheguemos com um verdadeiro coração, em inteireza de fé, ou seja, não tem meio a meio, tem que ter fé. Não é muita fé, pode ser pouca, mas que você tenha. Jesus disse: se você tiver fé do tamanho do grão de mostarda, ou seja, se você tiver uma fé pequena, você consegue pegar um monte dali e jogar para o outro lado. Então Jesus nunca nos pediu muita fé, Jesus nos pediu um pouquinho de fé. Então não precisa ficar falando para incrementar a sua fé, para você conquistar as coisas. Se você tiver só um pouquinho, você consegue fazer as coisas. Com inteireza e certeza da fé, não pode haver dúvidas, ele está dizendo. Tendo um coração purificado da má consciência. O que é má consciência? Quem pode me dizer? É autoanálise daquilo que você mente para você mesmo. Né, Fábio? Porque se você mentir para a sua consciência, depois ela vai mentir para você. Olha o que ele está dizendo: tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa. A André falou algo, eu vou terminar o texto. E aí a gente que gosta de ministrar a palavra, quando alguém ministra, a gente já está pegando outra palavra. E a André falou que Salomão nos compara como porcos. O texto que ela leu quinta-feira. E é realmente, Salomão nos compara como porcos. E aí na hora que ela falou aquilo lá atrás, eu falei: eita, comparação dura danada. É para mim essa. Não como palmeirense, mas como porcos. E aí eu peguei ele atrás e falei: por que Salomão comparou com um porco? Porque os judeus não podiam comer carne de porco e não pode até hoje. Então a maior humilhação para os judeus era ser comparado com um porco. Salomão compara isso. E aí eu fiquei pensando que os porcos têm duas características. E às vezes nós se parecemos com um crente porco. Não é porco da sujeira, sabe assim? Eu já falei
por isso que quando você vai fazer uma feijoada, o porco dá tudo, não dá? A galinha é diferente, né? Quando você vai fazer uma omelete, ela só dá um ovo, ela continua tendo vida. Mas o crente, quando ele se compara com o porco, ele entrega tudo, tudo vai servir. Ele não entrega a sua verdade, ele morre pelo propósito, ele morre pela causa, pela igreja, ele morre por aquilo que Deus falou para ele. Isso é uma característica boa do crente porco. Mas na hora que ela falou isso, tem a característica ruim também. E essa eu deixo por último para falar. Sabe qual é a característica ruim do crente porco? Que ele é só luz momentânea, ele só se limpa por um tempo. E meu pai disse para mim que o porco, quando ele sai do chiqueiro, ele é doido para voltar para lá. Tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Diga para o seu irmão, se você é lavado com água limpa, palavra verdadeira, essência, você não tem que voltar para se sujar de novo. Qual o porco que nós podemos ser hoje? O porco que entrega tudo para Deus e se sacrifica pela causa, pelo propósito, pela igreja, ou o porco que vai se sujar naquilo que está preparado para você se sujar de novo? Ou nós se purificamos e se lavamos, retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é aquele que nos prometeu. O que nós possamos se comparar hoje? O que nós possamos ser hoje para Deus? Fala o seu irmão, engraçadinho agora, fala tu que é uma bucha do céu. Se lava, cara. Se lava, Jesus jamais vai te rejeitar, mas Ele vai abominar que você volte lá se sujar. Se coloque de pé. É necessário termos coragem para tomar uma atitude. É necessário termos uma atitude ousada hoje. Foi necessário para Jesus falar que estava indo e Ele estava prometendo o Consolador. O Espírito da verdade, Ele falou: eu vou morrer, eu não vou deixar vocês órfãos, eu não vou deixar você sozinho, mas o meu Pai que está no céu enviará o Espírito Santo, o Consolador, que Ele lembrará todas as coisas que vos ensinei. Jesus estava falando essas coisas para os discípulos: não deixarei os órfãos. Se lavem, se purifiquem, dias maus virão, mas tenham uma certeza que para onde eu estou indo se preparar, vocês irão também. Nós temos que se preparar para o propósito, se preparar para o que Deus quer com a gente. Tem algo muito maior do que aquilo que a gente deseja e tem expectativa. Não adianta estarmos acesos, mas não perseverantes. Não adianta estarmos cochilando. Eu falei esses dias, o Espírito Santo falou no meu coração esses dias, que não adianta eu estar no propósito sem perder o princípio. Perdendo a família e continuar fazendo a obra, vai fazer, vai, mas perdeu a casa. Aí o Espírito Santo tem algo diferente. Você pode estar no propósito, mas se você perder a essência, você está perdido. Se você perder o desejo por mim, você está perdido. E o que tira o desejo de nós amarmos o Senhor Jesus é não entendermos que a tribulação vai trazer a perseverança, que a perseverança vai produzir a experiência, e a experiência vai trazer a esperança de volta, vai trazer a fé. Sabe o que eu quero dizer para você? Pode estar dando tudo errado, persevera no caminho. Pode estar sendo difícil, você não está entendendo nada, mas começa a perseverar.
fechou a porta para eles? Foi o próprio Deus que fechou a porta para eles. Sabe o que eu quero te dizer? Que sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Que você esteja um pouquinho, mas tenha. Deus pode estar fechando a porta da arca. Diga ao seu irmão agora, você está dentro da arca. E dentro da arca não tem ele. A arca que não tinha direção, não tinha volante. Sabe quem levou a arca? O mesmo Deus que te trouxe aqui hoje. A Bíblia diz que a arca dele, ela parou em cima do monte Ararat. E por dias e dias aquela arca ficou parada naquele lugar. Sabe o que eu quero te dizer? Que quando Deus toma o leme do controle e a situação do barco da tua casa, da tua família, Ele leva a tua família para o monte Ararat descansar. Ele leva para um lugar de descanso. E eu vos tenho preparado um lugar, uma morada, um lugar de descanso, David. Quem tomei, põe a mão na minha ferida. Quem tomei, olha para as minhas cicatrizes, para os meus hematomas. A partir de hoje, Tomé, você começa a crer. Sabe por quê, Tomé? Porque a paz está convosco. A paz está convosco. Sabe que Deus está falando, estou trazendo paz para você. Eu quero controlar a tua vida, a tua casa. Deixa hoje Ele controlar. Tome as atitudes por Ele, para Ele tem que ser todas as coisas. Você pode dar uma salva de palmas para Ele. Aplauda Jesus de todo o seu coração. Eu acredito que a arca Aleluia! Pode se sentar em nome de Jesus. Aleluia. Gente, antes que vocês falem que eu sou um cregueiro, não deixei as crianças subir lá em cima, porque não tem condição das crianças estarem lá em cima. Tá tudo bagunçado. Tá? E a bispa não consegue fazer sozinha, então nós vamos ter que ter paciência até ela fazer. Tá bom? Então, em nome de Jesus, você que deseja ofertar para aquele ministério infantil lá, eu acho que essa semana, não sei, acho que o Flávio vai conseguir ligar aquelas luzes ali. A bispa já vai colocar o negócio que ela comprou ali, que é o destaque técnico. TNT? TNT que fala? É aquele negócio colorido que põe no chão, os pititinhos ficam lá. Então não tem condição de usar lá, porque se você subir lá, sabe o que vai acontecer? Você nunca mais vai querer deixar seu filho lá, porque aquilo lá não é lugar para deixar seu filho, é para arrumar. Então nós vamos arrumar primeiro, entendeu, Márcia? Não é porque é você que está indo lá, não. É porque não tem condição de deixar ninguém lá, por enquanto. Então, como tem uma pessoa voluntária ajudando lá só, está demorando mais. Então, se Deus tocar no seu coração, ligue para a bispa, que ela sabe tudo que está fazendo lá, para a gente deixar organizadinho naquela salinha lá, para a gente poder colocar nossos filhos num lugar decente lá. Enquanto isso, é melhor eles ficarem conosco aqui, e a gente cuidando deles aqui, enquanto não tem condição de usar lá em cima.